Amado irmão, amada irmã, paz e bem. Vamos juntos aprofundar na palavra? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, hoje, catequese parte 3 sobre vocação. E como o diácono falou, vamos falar da vocação de Israel e a vocação de Jesus. Olha que interessante. Israel, a vocação... antes de falar de Israel, a vocação nos desinstala de um lugar e coloca em outro. A vocação sempre direcionada a uma pessoa e sempre tem um mandado, vai. Aqui, hoje, nós vamos verificar que Deus fala com um povo, o povo Israel, o povo de Israel. Já não é mais uma pessoa, Deus quer salvar a todos e manda todos em missão. E lá no Antigo Testamento, as leis, os profetas, sempre vamos ouvir textos assim: ouve Israel, ouve Israel. Então Deus já não quer mais um, Ele quer um povo em missão, um povo em marcha. A vocação nos manda: vai para a terra em que eu vou te indicar, como disse para Abraão. Aqui Deus coloca todos em missão, todo um povo em missão, certo? Então a vocação de Israel indica para nós que Deus nos convida para fazer uma aliança, e essa aliança que nos desinstala. A aliança é um chamado de Deus, colocado no coração do homem. E o homem precisa responder de coração esse chamado. Você me entendeu? Deus convida um povo para se colocar em marcha. Convida um povo para tirar da escravidão. Convida um povo para fazer desse povo um povo novo, para instruir conforme a tua santa vontade. Por isso, ouve Israel, o Senhor teu Deus vai te falar. Então Deus convida todo um povo a deixar a vida antiga e responder de coração a esse chamado. Nós vamos ver lá em Êxodo 19, em Josué 24 e outros textos também. Muito bem. Pessoa de Jesus, o servo de Deus. Nós não encontramos, ele vai falar várias vezes que ele veio para fazer a vontade de Deus. Tanto desinstalar daquilo que ele estava e fazer a vontade de Deus. Mas nós não encontramos nos relatos bíblicos um chamado. Ele ouve a voz do Pai: esse é meu filho, escuta ele. Mas não há relatos na Bíblia que em determinado momento Deus o chamou. Isso é interessante. E aí Jesus vai dizer, lá em, vamos ver, João, capítulo 8, 14, eu sei de onde vim e para onde vou. Então, é Ele a vocação do Pai. Ele já não precisa mais ser chamado. Ele já é o vocacionado por natureza do Pai. E eu sei aonde eu vou. Vou preparar um lugar, depois vocês vêm. Então, Ele vai direcionar o caminho ao qual eu e você somos chamados a trilhar e a indicar para outras pessoas. A missão de Jesus é fazer a vontade do Pai. Isso ele deixa muito claro. A sua essência é assim. O chamado supõe uma mudança de vida. O chamado de Deus surpreende o homem em meio a uma tarefa que o homem precisa desenvolver. Com Jesus é diferente. Ele é a vontade, é Ele que faz a vontade do Pai, é Ele que direciona o caminho. Ele não precisa ser desinstalado, né? Ele já saiu de junto de Deus e vai voltar para junto de Deus e vai nos apontando o caminho. Então, vocação de Israel e vocação de Jesus. Jesus não há um chamado na Bíblia. Ele, toda a existência dele já é a vocação do Pai, indicando a nossa vocação. Israel, o chamado a Israel, escuta Israel, é um chamado para um povo. Deus já não tratando mais individualmente, mas todo um povo sendo chamado a seguir os passos de Jesus. Semana que vem, vamos falar da vocação dos discípulos e a vocação do cristão. Eu sou chamado, você é chamado, um povo todo é chamado para servir o nosso Deus. Mas dentro desse povo há alguns elementos, algumas pessoas que Deus chama de maneira diferente, tá certo? Israel foi Moisés que falava lá no começo, mas e os profetas? Aliás, e os discípulos, os apóstolos, como é o chamado? Qual que é a diferença, qual que é a missão deles? Vamos ver isso na quarta-feira da próxima semana.
que São José, o vocacionado para cuidar da família de Nazaré, interceda para que você receba a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.